Buenos hermanos, que é Roberto Simões, do site yogacontemporâneo.com e da plataforma EAD Yoga Contemporâneo, com cursos de baixo custo relacionados a yoga e meditação. Verifiquem lá, vai estar a descrição aí também no vídeo. Eu estou nesse vídeo aqui para responder a pergunta que meu camarada Hugo Borges fez no Instagram. E vocês também podem fazer aí perguntas. E se eu selecionar e achar que eu tenho como compartilhar alguma coisa, obviamente eu venho responder aqui nos vídeos, tá certo? Ele pergunta o seguinte: estive pensando sobre como a ciência tem se brincado com a espiritualidade e tentando explicar mistérios que antes só eram explicados pelas religiões. Você acha que vai chegar um dia que a ciência vai conseguir demonstrar experiências que transcendem o corpo físico? Qual a sua visão em relação à física quântica, tentando fazer essa explicação? E por que alguns cientistas da religião, por exemplo, não consideram tais explicações dos cientistas gurus, né, como Amit Goswami, por exemplo? Então, são duas perguntas, se intercalam, mas são duas perguntas diferentes. A primeira é: será que um dia a ciência vai explicar a espiritualidade ou que as religiões antes só explicavam? Sim, Hugo, sim, e muitas vezes a ciência fez isso ao longo dos seus 400, 500 anos, né? A ciência vem explicando, né, e desencantando o mundo, é um termo que a sociologia utiliza. Só que nem tudo. Haverá sempre explicações que não vão ser respondidas, e mais, Hugo, haverá novas soluções religiosas para dúvidas, questões novas que vão surgir. Então as religiões, elas não são um fóssil, elas estão sempre acontecendo. Religiões novas surgem, religiões antigas, algumas religiões morrem. O que faz uma religião ficar viva? Ela ainda conseguir fornecer sentido para um grupo social específico. Então, as religiões a ciência um dia vai explicar as experiências que transcendem o corpo físico. Se um dia o fizerem, essa explicação deixa de ser religiosa ou espiritual e acaba sendo apenas científica. Mas outras surgem. Por exemplo, Descartes acreditava que a alma, então algo que transcende o corpo físico, tinha sua morada na glândula pineal. A anatomia cresce, né, evolutivamente na questão da ciência, e não se encontra nenhum tipo de alma. Já se pesavam corpos antes, né? Então tinha algum moribundo ali quase morto, quase para morrer, não há nada que a ciência poderia fazer, ou a medicina. Aí pesavam ele com a alma, com o espírito, e aí depois da morte pesavam para saber o peso da alma, né? Então, essas explicações não deram certo junto à ciência e foram descartadas. Mas as religiões ainda continuam. Então, entenda, a ciência, ela não prova nada. O que prova alguma coisa são só as religiões. As ciências demonstram a possibilidade do que o objeto a ser investigado talvez voltar a vir a acontecer, se acha uma média, né, alguma coisa assim. As religiões não, elas têm verdades que são absolutas, né? São verdades em si mesmas, perfeitas em si mesmas. A gente chama isso de dogma. Então, as escrituras religiosas, ou espirituais, elas são dogmáticas, ou podem ser dogmáticas, porque há questões que não podem ser verificadas pela ciência ou nem sequer levadas em consideração, porque elas são a priori. Então, a ciência um dia vai explicar a experiência que transcende o corpo? Sim, já fez. E quando isso acontece, deixa de ser espiritual, religioso e passa a ser científico. A gente chama isso de desencantamento do mundo. Agora, vai fazer com que um dia as religiões sumam? Impossível. As religiões sempre vão surgir porque há questões humanas que não conseguem ser respondidas pela ciência. E aí só as religiões e algumas filosofias, né, dão conta do recado. E algumas filosofias são filosofias religiosas, né? Então, religião são explicações que transcendem, né, as explicações empíricas que as ciências podem vir pautar. A segunda foi: qual a sua visão em relação à física quântica, né? E por que alguns cientistas da religião são tão reticentes, essa questão, né, em explicações como do Amit Goswami, por exemplo, a física quântica? Porque a ciência, ela galga a
passos de forma muito lenta, gradual e conversando entre os pares. Então, primeiro ponto, Amit Goswami não conversa entre os pares cientistas. O cientista, então, quando percebe um cientista que não conversa com seus pares, o que significa isso? Publicar artigos científicos em revistas acadêmicas de prestígio, frequentar congressos acadêmicos para discutir seus pontos de vista, só escrever livros de divulgação, como a Amit Goswami faz, não é considerado científico. Então, por que a ciência não corrobora a Amit Goswami? Porque o que ele traz de verdade ou de dados não podem ser verificados pela ciência. Então, a tua segunda pergunta casa com a primeira. A Amit Goswami, dentro da ciência, ele é compreendido como um líder religioso e não como um cientista da física quântica, né? Por exemplo, você aprendeu física quântica na escola, no terceiro colegial. 1S2, 2S2, 3P6, 4S2, a gente calculava isso na escola, o giro, né? O spin, né? De um elétron. E, cara, a gente não entendeu porra nenhuma. Foi muito difícil entender. Imagine alguém que vem e transcende isso para tentar explicar, a partir de algo que você não conhece nem o básico, a transmigração de almas ou outros tipos de energias, né, ditas sutis. Somente no campo da religião, da religiosidade, da espiritualidade, isso ganha corpo. No campo da ciência, isso pode ganhar corpo, mas ele tem que publicar um artigo científico, tem que ir num congresso, tem que explicar para os seus pares. Isso a Amit Goswami nunca o fez. No próximo congresso que você souber de física, peça para convidar o congresso, né? Amit Goswami. Ele certamente não será convidado, ou se for, talvez não venha, porque os argumentos dele não são científicos. Isso não faz ele ser menor, só faz ele não ser cientista, né? Amit Goswami pode ser tudo, menos um cientista. Talvez tenha sido, eu não sei quantos artigos científicos ele publicou, mas hoje os livros que ele publica, as teses no qual ele divulga, são da área da religião, ou espiritualidade, se você preferir, mas não da ciência. A ciência, então, pede que você consiga conversar entre os pares e, sobretudo, que as suas descobertas não sejam verdades absolutas. Porque se forem verdades absolutas, elas não podem ser aceitas dentro da ciência. A gente já bateu em Newton, a gente já bateu em Einstein, a gente bateu já em outros tantos cientistas de renome internacional e de descobertas muito maiores do que a Amit Goswami. E por que a gente não pode discutir e criticar e dizer, olha, o que ele descobriu aí não tem nada a ver, né? Então a Amit Goswami não permite que isso aconteça. Tá bom? Espero que tenha respondido sua pergunta. Fico aberto para novas questões. Escreva aí embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado pela paciência de vocês. Até o próximo vídeo.